Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente e aos que acompanham os trabalhos legislativos via mídias sociais. Havendo um número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores no livro de presença, invoca a proteção de Deus e, em nome dos paranapuenses, dou por aberto os trabalhos da terceira sessão ordinária, dia 24 de fevereiro de 2025. Peço ao edil Lorivaldo que faça a leitura de um trecho bíblico. Boa noite, senhores vereadores, a mesa, vereadores e a população presente e os telespectadores. Vou ler aqui em Salmo 18. Eu te amarei do coração, o Senhor fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Ó meu Deus, a minha fortaleza em que confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da segunda sessão ordinária, realizada no dia 10 de fevereiro de 2025. Por questão de ordem, senhor presidente, nós temos do parágrafo 5 do artigo 134 do regimento interno desta Casa. Solicito a dispensa da leitura da ata segunda sessão ordinária, realizada no dia 10 de fevereiro de 2025. Está em discussão um pedido de dispensa da leitura da ata do edil Wagner Scapim. Está em votação um pedido de dispensa da leitura da ata do edil Wagner Scapim. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da segunda sessão ordinária. Está em votação a ata da segunda sessão ordinária. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para o uso da palavra no pequeno expediente, grande expediente e explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Paranapuã, 19 de fevereiro de 2025. Projeto de lei de número 9, de 19 de fevereiro de 2025, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo e das outras providências. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Encaminho a apreciação aos méritos dos vereadores, incluso o projeto de lei onde procura esta Casa a necessária aprovação para a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo do município de Paranapuã, revogando as leis municipal de 2018 e de 2020. Essa matéria cedeu em virtude das diferenças apresentadas entre o atual texto e as novas orientações do Ministério do Turismo e Secretaria do Estado de Turismo, que nos diz respeito à instituição e funcionamento do Conselho desta natureza. Portanto, pensando a otimização do trabalho, igualitária representação, bem como maximização dos benefícios às sociedades e integrantes do trade turismo local. Este novo projeto de lei mostra a necessidade ser necessária para que o curto, médio e longo prazo da atividade turística possa figurar com ainda mais especificidade no contexto de Paranapuã. Alinhar-se ao Instituto de Órgãos Oficiais de Turismo, OOT, da Federação Estadificando o município de Paranapuã regularizado e apto à participação do programa e projeto que busca fomentar o desenvolvimento da atividade. Com efeito considerado o objeto do projeto de lei colocado sob o crivo do Legislativo Municipal, certo de que receberá necessidade a aquiescência de Vossa Excelência e seus ilustres pares, submeto ao exame de votação sobre o regime de urgência,
cujo rito ora solicito conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal de Paranapuã. Excelentíssimo senhor Hélio Kiyoshimasa, Presidente da Câmara de Paranapuã. Projeto de lei de número 9, de 19 de fevereiro de 2025. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo e das outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso das suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reestruturado o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, que se constitui em órgão local com a conjunção dos esforços entre o poder público e a sociedade civil, de caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador das atividades turísticas desenvolvidas do município, com natureza permanente e para o assessoramento da municipalidade em questão, referente ao desenvolvimento turístico da cidade de Paranapuã. Parágrafo 1º. O presidente será eleito na primeira reunião dos anos pares em votação secreta, permitida a recondução. Parágrafo 2º. O secretário executivo será designado pelo presidente eleito, bem como o secretário adjunto, quando houver necessidade de tal cargo. Parágrafo 3º. As entidades da iniciativa privada acolhidas nesta lei indicarão os seus representantes, titular e suplentes por ofício, diretamente à presidência do CONTUR, que tomarão assento no Conselho com um mandato de 2 anos, podendo ser conduzido por suas entidades. Parágrafo 4º. Na ausência de entidade específica para o outro segmento, as pessoas que se representam poderão ser indicadas por profissionais da expectativa área ou, então, pelo CONTUR, desde que haja aprovação de 2/3 dos seus membros em votação secreta e podendo ser conduzidas por quem os tenha indicado. Parágrafo 5º. As pessoas de conhecimento saberem suas especialidades e aquelas que, de forma patente, possam vir e contribuir com os interesses turísticos da cidade, poderão ser indicadas pelo CONTUR para um mandato de 2 anos, com a aprovação de 2/3 dos seus membros em votação secreta e também poderão ser conduzidas pelo CONTUR. Parágrafo 6º. Os representantes do Poder Público Municipal titulares e suplentes que não poderão ser em números superiores a 1/3 do CONTUR serão indicados pelo prefeito e terão mandato até o último dia dos anos pares, também podendo ser conduzido pelo prefeito. Parágrafo 7º. Para todos os casos dos parágrafos 3, 4, 5 e 6 do presente artigo, após o vencimento dos seus mandatos, os membros permanecerão em seus postos com direito a voz e voto enquanto não forem entregues na presidência do CONTUR os ofícios com as novas indicações. Parágrafo 8. As indicações citadas no parágrafo 3, 4 e 5 deste artigo poderão ser feitas em datas diferentes, em razão das eleições em diferentes datas das entidades e, portanto, com diferentes datas para o vencimento dos seus mandatos, datas que serão controladas pelo secretário executivo. Parágrafo 9º. Em se tratando de representantes oriundos de cargos estaduais ou federais agraciados por esta lei, automaticamente serão considerados membros aqueles que sejam os titulares dos cargos ou quem os representantes legalmente e os quais indicarão seus respectivos suplentes. Artigo 2º. O CONTUR de Paranapuã fica assim constituído: do Poder Público, um representante do turismo, um representante da cultura, um representante do meio ambiente e um representante da educação. Iniciativa privada, um representante dos meios de hospedagem, um representante dos restaurantes e bares diferenciados, um representante dos agentes de turismo, um representante do guia de respectivo, um representante dos promotores de eventos, um representante do turismo náutico, um representante da aquicultura e um representante da associação comercial. Parágrafo único. Para cada representação, entende-se um titular e um suplente. Artigo 3º. Compete ao CONTUR e aos seus membros: a. Avaliar, opinar e propor sobre 1. A Política Municipal de Turismo. 2. As diretrizes básicas observadas e citadas política.
3. O Plano Diretor de Turismo Trianual, que visa o desenvolvimento e a expansão do turismo. Plano esse cuja confecção cabe à Prefeitura Municipal e que dependerá da aprovação do CONTUR e da Câmara Municipal para ter suas leis homologadas. 4. Os instrumentos do estímulo ao desenvolvimento turístico. 5. Os assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos. B. Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de interesses turísticos do município e orientar a melhor divulgação do que estiver adequadamente disponível. C. Programar a execução de debates sobre os temas de interesse turístico para a cidade e região, com pessoas experientes convidadas e com participação popular. D. Manter intercâmbio com as diversas entidades de turismo e do município ou fora dele, seja ou não oficiais, para um maior aproveitamento do potencial local. E propor resoluções, instruções regulamentares ao ato necessário ao pleno exercício de suas funções, bem como a modificação ou suspensões de exigências administrativas ou regulamentares que dificultem a atividade do turismo em seus diversos segmentos. F. Propor programas de projeto do segmento turístico visando incrementar o fluxo de turistas e de eventos para a cidade. G. Propor diretrizes de implementação do turismo através de órgãos municipais e os serviços prestados pela iniciativa privada, e com o objetivo de promover a infraestrutura local adequada e implementada do turismo e todos os seus segmentos. H. Promover a divulgação e as atividades ligadas ao turismo do município, participando de feiras, salões, exposições e eventos, bem como apoiar a Prefeitura na realização de feiras, congressos, seminários, eventos e outros projetados para a própria cidade. I. Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do turismo no município, emitindo parecer relativos ao financiamento a iniciativas, planos e programas e projetos que visem o desenvolvimento da indústria turística. J. Colaborar com a Prefeitura e suas secretarias nos assuntos pertinentes, sempre que solicitado. K. Formar grupos de trabalho para desenvolver um estudo em assunto específico, como caso para a conclusão dos trabalhos e apresentação dos relatórios ao plenário. L. Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de serviços turísticos do município. M. Sugerir a celebração de convênios com entidades, municípios, estados ou União e optar sobre eles quando for solicitado. N. Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações no município a congressos, convenções, reuniões, salões ou quaisquer acontecimentos que oferecem interesse político municipal do turismo. O. Elaborar e aprovar o calendário turístico do município. P. Monitorar o crescimento do turismo no município, propondo medidas que atendem à sua capacidade turística. K. Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria e prestação do serviço turístico local. R. Decidir sobre a aprovação dos projetos que serão encaminhados para o DATETUR, conforme a Lei Estadual Complementar 1261 de 2015 e a Lei Estadual 16.883 de 2016. S. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão de recursos constantes no Fundo Municipal de Turismo e dos recursos advinhos da Lei Estadual Complementar número 1261 de 2015, opinando sobre a prestação de contas, balancetes e demonstrativo econômico-financeiro referentes às respectivas movimentações. T. Conceder homenagens às pessoas e instituições com relevante serviço prestado na área de turismo. U. Eleger entre os seus pares a iniciativa privada e seu presidente em votação secreta na primeira reunião do ano par. V. Organizar e manter o seu regimento interno. Artigo 4º. Compete à presidência do CONTUR. Primeiro, representar o CONTUR em suas relações com terceiros. Segundo, dar posse aos seus membros. Terceiro, convocar as reuniões. Quarto,
definir a pauta a abrir, orientar e encerrar as reuniões. Quinto, indicar secretário executivo e, quando necessário, o secretário adjunto ou ainda o seu vice-presidente, se houver necessidade dele, mas apenas para representar a presidência em eventos externos. Sexto, o secretário executivo também terá de ser da iniciativa privada. Sétimo, cumprir as determinações sobre o soberana do plenário, oficiando os destinatários e prestando conta das suas agendas das reuniões seguintes. Oitavo, fazer cumprir esta lei, bem como o regimento interno a ser aprovado por 2/3 dos seus membros. Nono, proferir o voto de desempate. Artigo 5º, compete ao secretário executivo: primeiro, auxiliar a presidência na definição das pautas; segundo, elaborar, distribuir e registrar as atas das reuniões; terceiro, organizar a lista de presença, o arquivo de controle dos seus assuntos pendentes, gerindo a secretaria e o expediente; quarto, controlar o vencimento do mandato dos membros do CONTUR; quinto, responsabilizar-se pela guarda dos documentos de correspondência pertencente ao CONTUR; sexto, substituir a presidência em sua ausência em reuniões do CONTUR. Artigo 6º. Compete ao membro do CONTUR: aos membros do CONTUR, primeiro, comparecer às reuniões quando convocados; segundo, em votação pessoal e secreta, eleger o presidente do Conselho Municipal de Turismo, levantar ou relatar assuntos de interesse turístico; terceiro, opinar por assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do município ou da região; quarto, não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários; quinto, constituir um grupo de trabalho para tarefas específicas, podendo contar com assessoramento técnico especializado se necessário; sexto, cumprir esta lei, cumprir o regimento interno e as decisões soberanas do CONTUR; sétimo, convocar mediante assinatura de 20% dos seus membros assembleia extraordinária para exame ou destituição de membros, inclusive o presidente, quando este estatuto ou regimento interno forem afetados. Nono, votar nas decisões do CONTUR. Artigo 7º. O CONTUR reunir-se-á em sessão ordinária no mínimo uma vez por mês perante a maioria dos seus membros, ou com qualquer quórum 30 minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou especiais em qualquer data ou em qualquer local. Parágrafo 1º. As decisões do CONTUR serão tomadas por maioria simples de votos, exceto quando se tratar de alterações do regimento interno, caso em que serão necessários os votos da maioria absoluta de seus membros, e ainda nos demais casos previstos na lei. Parágrafo 2º. Quando das reuniões serão convocados os titulares e também os suplentes. Parágrafo 3º. Os suplentes terão direito à voz, mesmo quando na presença dos seus titulares, direito à voz e voto, quando na ausência daqueles. Artigo 4º. Artigo 8º. Perderá a representação o órgão, entidade ou membro que faltar 3 reuniões ordinárias consecutivas ou 6 alternadas durante o ano. Parágrafo 1. Em casos especiais e por encaminhamento de 10% dos seus membros, haverá reunião extraordinária com convocação mínima de uma semana corrida. Parágrafo 2º. Também com regimento de 10% dos seus membros, o CONTUR poderá deliberar, caso a caso, e a reinclusão dos membros eliminados, mediante aprovação e votação pessoal e secreta por maioria absoluta. Artigo 9º. Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o CONTUR poderá expulsar o membro infrator em votação secreta e por maioria absoluta, sem prejuízo da sua entidade ou categoria, que assim deverá iniciar a indicação de novo nome para substituição no tempo remanescente do anterior. Artigo 10º. As sessões do CONTUR serão devidamente divulgadas com a necessidade de antecedência
inclusive na imprensa local, e abertas ao público que queira assisti-las. Artigo 11. O Contur poderá ter convidados especiais sem direito a voto com a frequência que for desejável, sejam personalidades ou entidades, desde que devidamente aprovado por maioria absoluta dos seus membros. Artigo 12. O Contur poderá prestar homenagem a personalidade ou entidades, desde que a proposta seja aprovada em votação secreta por 2/3 dos seus membros ativos. Artigo 13. A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a realização das reuniões do Contur, bem como cederá um ou mais funcionários e os materiais necessários que garantam o bom desempenho das referidas reuniões. Artigo 14. As funções do membro do Contur não serão remuneradas. Artigo 15. O presidente sempre escolhido entre os membros da iniciativa privada, dependentemente de ser eleito em qualquer mês de ano par ou ímpar, terá o vencimento do seu mandato em dezembro do ano ímpar, podendo ser conduzido em nova eleição. Artigo 16. Em casos especiais, admite-se um vice-presidente, desde que escolhido pelo presidente, mas apenas para representar o presidente em eventos externos. Artigo 17. Os casos omissos serão resolvidos pela presidência, referêndum do Conselho. Artigo 18. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas disposições em contrário. Em especial, a Lei Municipal de 1453, de 15 de fevereiro de 2018, e a Lei Municipal de 1561, de 31 de março de 2020. Paranapuã, 19 de fevereiro de 2025, Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. Por questão de ordem, senhor presidente, solicito dispensa dos pareceres do projeto de lei número 9/2025. Está em discussão o pedido do vereador Wander Nogueira de Aguiar. Está em votação o pedido do vereador Wander Nogueira de Aguiar. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 009, de 19 de fevereiro de 2025, voltará na ordem do dia. Paranapuã, 17 de fevereiro de 2025. Ofício de número 40, 2025. Presidência da Câmara. O assunto, o ofício de número 9, de 2025. Requerimento de número 1, 2025, de autoria do nobre Edil Wander Nogueira de Aguiar. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao quanto solicitado no requerimento em referência devidamente apreciado e aprovado pelo soberano plenário na primeira sessão ordinária dessa conceituada Casa de Lei, e de autoria do nobre vereador Wander Nogueira de Aguiar, cumpre-se esclarecer que a reforma do Estádio Municipal, gramado e irrigação, foi concluída, porém apresentou alguns defeitos no gramado que estão sendo reparados pela empresa contratada. Ainda a parte considerável do valor da obra não pago pelo município, o que deverá ocorrer somente quando os reparos forem concluídos e mediante a fiscalização de laudo do setor de engenharia do município. O contrato ainda está em vigor, cingindo ao exposto, permanecendo as posições, se fizer necessário. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos e desconsiderações. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Hélio Custimaz, Presidente da Câmara Municipal de Paranapuã. Senhor presidente, toma a matéria para expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar de matérias lidas no expediente, não podendo conceder a parte. Com a palavra, o vereador Wander Nogueira de Aguiar. Boa noite, senhor presidente. Em nome do presidente, cumprimento a mesa, os nobres vereadores, público presente, quem assiste mídias sociais. Sobre esse requerimento que foi lido agora, diz que a empresa ainda está dando manutenção no campo, mas não é visto isso daí que a gente está vendo lá. Inclusive hoje, o Robson estava roçando o campo lá, então não é a empresa que está dando manutenção. Quem está dando manutenção é o Robson, ele é funcionário
dos secretários que trabalham com a escolinha de futebol. Acho que ele nem ganha para isso, ele ganha para dar aula para as crianças, para ficar cuidando das crianças. E ele que está aqui cuidando do campo. Então, daí eu não creio que é a empresa que está dando essa manutenção devida que ficou falada aí. Deu mais, muito obrigado. Continua o expediente. Comunico aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público a seu critério, podendo conceder a parte. Comunico aos senhores vereadores que está encerrado o grande expediente, onde passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda com a leitura das demais matérias constantes da pauta da ordem do dia da presente sessão. Tá. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto é o de número 7. Eu vou ler o parecer das comissões, porque ele foi lido na sessão anterior. Comissões permanentes: Legislação, Justiça, Finanças, Orçamento, Educação, Saúde e Assistência. Parecer conjunto de número 1 de 2025. O autor executivo municipal, assunto: projeto de lei de número 7 de 2025, dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar no valor de 250 mil e das outras providências. Assim, pelo aspecto que nos cumpre analisar a imposição do requerimento do regimento interno do seu artigo 67, 68 e 70, respectivos parágrafos com respaldo técnico do setor jurídico abaixo expomos. Exposição da matéria em exame. O projeto em epígrafe foi protocolado nessa casa em 10 de fevereiro de 2025, sobre o número 52. Lido no plenário e encaminhado às comissões permanentes da segunda sessão ordinária realizada no dia 10 de fevereiro do corrente ano. Da competência da iniciativa. O projeto versa sobre a matéria e competência do município em fase de interesse local, contratando amparo no artigo 30 do inciso 1º da Constituição da República e no artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de propositura de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe no artigo 69, alienar D da Lei Orgânica do Município. Dessa forma, quanto à competência da iniciativa da propositura, somos pela tramitação do projeto de lei em comento da legislação federal vigente. Um dos objetivos dos sistemas orçamentários inaugurado pela Constituição da República de 1988 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Talvez, por isso, o artigo 167 da Constituição Federal, já apreciado pelo STF, elenca vedações orçamentárias que, de algum modo, não possibilitam alcançar seus controles dos recursos e do equilíbrio orçamentário dentre eles. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência do exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização conforme promulgo nos últimos 4 meses daquele exercício. Caso que reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados aos orçamentos do exercício financeiro subsequente. A abertura dos créditos adicionais especiais está delineada no artigo 40, 41 e 42 da Lei de número 4.320 de 64. Se não, vejamos. A Lei Federal de número 4.320 de 64, que estatui normas gerais do direito financeiros para a elaboração do controle de orçamentos e balanço da União, e dos Estados, e dos municípios, e do Distrito Federal. Artigo 40. São créditos adicionais das autorizações das dispensas não computadas ou insuficientes dotadas na lei do orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em, primeiro, suplementares e os destinados aos reforços de dotação orçamentária. Segundo, especiais ou destinados a despesas para os quais não haja dotação orçamentária específica. Terceiro, extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Artigo 42. Os créditos suplementares
especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo, assim impondo limites às ações do executivo. Os dispositivos supramencionados pretendem limitar os gastos públicos ao previsto no orçamento, que é valorizado na medida em que exige autorização legislativa para abertura do crédito estranhos e orçamentos vigentes. Das classificações e fontes de recursos. O artigo 1º do projeto de lei em comento solicita autorização legislativa para a abertura do crédito adicional suplementar visando custear gastos na Unidade Básica de Saúde, a UBS, no valor já mencionado. Conforme previsão constante no artigo 2º, o crédito será aberto com recurso proveniente de transferência voluntária da Secretaria Estadual de Saúde por meio de emendas parlamentares. Sabiamente, no artigo 3º do referido projeto, acaba por ajustar e atualizar ao junto do PPA, a LDO e a LOA vigente. Decisão das comissões. Quanto ao mérito do projeto de lei de número 7 de 2025, essas comissões aqui reunidas partem do entendimento que a propositura atende os princípios de legalidade, constitucionalidade, financeiro, orçamentário e contábil, além de atender o melhor interesse público municipal, estando em conformidade com a legislação que trata do assunto, logo no que diz respeito às suas competências. Essas comissões nada têm a objetar. Nada mais a ser discutido sobre o presente proposição. Segue ao mesmo para a presidência desta Casa para as demais providências cabíveis. Cabe ao plenário decidir. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, aos 24 dias do mês de fevereiro de 2025. Comissão de Legislação e Justiça. O relator é o Donizete José Celes e acompanha o relator, o Wagner Scapim, presidente, e o Alberto Gonçalves Pereira, vice-presidente. E a Comissão de Finanças e Orçamento, o relator é o Alexander de Souza Nascimento e acompanha o relator, o Vanner Nogueira de Aguiar, o presidente, e o Lorival Silvestre Oliveira, o vice-presidente. E a Comissão de Educação, Saúde e Assistência, o relator é a Maria José Aparecida Capelli Martins. E acompanha o relator, o Donizete José Celes é o presidente, e o Alexander de Souza Nascimento é o vice-presidente. Esse projeto já foi lido na sessão anterior, senhores vereadores. Está em discussão o projeto de lei número 007, de 10 de fevereiro de 2025. Está em votação o projeto de lei número 007, de 10 de fevereiro de 2025. Quem for favorável, permaneça como estão, e quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 007. Projeto de número 9, projeto de lei de número 9, 2025. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo e das outras providências. Está reestruturando o CONTUR no nosso município. Está em discussão o projeto de lei número 009, de 19 de fevereiro de 2025. Com a palavra o vereador Alberes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobre vereadora, nobres vereadores e ao público que nos acompanha via mídias sociais. Como eu comentei lá dentro, né? Esse é um projeto que ele já foi para análise 2 vezes lá na Secretaria do Turismo e ele foi barrado 2 vezes que ele foi. Acredito, né? Penso que agora a gente votando aqui favorável e ele subindo da maneira correta, assim como a gente foi assessorado lá, né, Zói? A Valdirene conversou bastante com a gente, né? E ela questionou, perguntou como que era o nosso município aqui, nessa parte turística. A gente falou que aqui a gente tem a Capela Nossa Senhora Aparecida,
né, que atrai um público legal aqui para a cidade. A gente tem o rodeio, que atrai muita gente também. Tem a parte da agricultura, que a gente acompanha aí, todo ano vem bastante caminhão para cá, vem bastante o público de fora, né? Então, creio eu que se esse projeto chegar a ser aprovado lá nas comissões, vai ser de grande valia, né, gente? Imagina, de 700 mil a 1 milhão de reais vindo para Paranapuã todo ano, se a gente for contemplado, que benção. Então, vamos torcer para que tudo dê certo, tá? Também não posso deixar de parabenizar aqui, né, a administração por estar correndo atrás, por estar se esforçando, né? Então, parabéns aí o prefeito, a administração municipal. Sem mais, senhor presidente. Continue em discussão. Está em votação o projeto de lei número 009, de 19 de fevereiro de 2025. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 009. Requerimento de número 3 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. O Wagner Escapim, vereador com assento nessa Casa de Lei, no rito do inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno. Vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência no sentido de requerer do Executivo Municipal informações quanto ao procedimento adotado pela Administração Municipal para a concessão da rodoviária municipal, o BAR, a saber. Primeiro, quando da concessão ao atual cessionário, qual procedimento foi adotado pela administração municipal? Segundo, foi firmado o termo contratual ou outro documento pactuado. Em caso afirmativo, encaminhar cópia do mesmo. Em caso negativo, esclarecer os motivos pela não pactuação formal da concessão. Ressaltando ser prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar os atos da administração pública. Quanto aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, razoabilidade, finalidade, motivação de atendimento aos interesses públicos. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernando Soares, ao 19 dia do mês de fevereiro de 2025. Wagner Escapim, vereador. Está em discussão o requerimento número 03/2025. Está em votação o requerimento número 03/2025. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o requerimento 03/2025. Requerimento número 4 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Hélio Kilchimaz, vereador, com assento nessa Casa de Lei, ao rito do inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno. Vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência no sentido de requerer do Executivo Municipal providência quando ao efetivo e imediato cumprimento da Lei Municipal de número 1702, de 28 de março de 2023, que institui a obrigatoriedade de identificação dos veículos oficiais ou a serviço da Prefeitura e da Câmara Municipal de Paranapuã, Estado de São Paulo e das outras providências. O cumprimento da mencionada lei promoverá a transparência, bem como a publicidade dos atos praticados pelo Executivo, no sentido de demonstrar à população que os veículos que ali trafegam trata-se de um patrimônio público da Prefeitura, além de contribuir no sentido de controle de viagens, fazendo com que o servidor que utiliza do mesmo não use o veículo para fins além dos específicos no órgão ou setor. Ressaltando ser prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar os atos da administração pública quanto aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, razoabilidade e finalidade. Motivação do atendimento ao interesse público. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, aos 21 dias do mês de fevereiro de 2025. Hélio Kilchimaz, vereador.
Está em discussão o requerimento número 04/2025. Está em votação o requerimento número 04/2025. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o requerimento número 04/2025. Requerimento de número 5, 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, comarca de Jales, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Vander Nogueira de Aguiar, vereador com assento nesta Casa de Lei, no rito do inciso 4º do parágrafo 2º do artigo 105 do Regimento Interno. Venho muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência no sentido de requerer do Executivo Municipal informações quanto ao valor recursos financeiros empregados em convênios desta municipalidade com outros órgãos estaduais e federais, a título de contrapartida no exercício financeiro 2024. As informações servirão para o conhecimento do valor empregado pela municipalidade quanto dos convênios efetivamente realizados, dados estes que só teremos conhecimento quando prestados pela administração municipal. Ressaltando ser prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar os atos da administração pública, quanto aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, razoabilidade, finalidade e motivação de atendimento aos interesses públicos. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala de Sessões do vereador Antônio Fernando Soares, aos 21 dias do mês de fevereiro de 2025. Vander Nogueira de Aguiar, vereador. Está em discussão o requerimento número 05/2025. Está em votação o requerimento número 05/2025. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos os vereadores o requerimento número 05/2025. Senhor presidente, dá uma matéria para do dia. Comunico aos senhores vereadores que está encerrada a ordem do dia, onde passamos às explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para suas conclusões finais e não serão permitidas à parte. Com a palavra, vereador Vander Nogueira de Aguiar. Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor presidente, cumprimento a mesa, os vereadores, público presente e quem assiste via mídias sociais. Dia 18, agora, foi na terça-feira passada, nós recebemos a visita dos assessores do Carlão Pignatari, o Macarrão e o André Pessotto. A gente teve um tempo legal aqui, tomamos um café e queria agradecer ao Carlão, que ele destinou, veio entregar o ofício, destinou para Paranapuã R$150 mil de custeio para a saúde. Em nome do vereador Maria José, do Wagner Escapim, e no meu nome, em nome da população, queria agradecer aqui o Carlão Pignatari por mais essa emenda pelo nosso município, que vai ser de grande valia. Do mais, meu muito obrigado. Continuem abertas as explicações pessoais. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, fico, senhores vereadores, convocado para a terceira sessão ordinária, a ser realizada no dia 10 de março de 2025, segunda-feira, em horário regimental, às 19 horas. Agradeço a Deus pela proteção e sabedoria que nos deu. Agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como aos que acompanharam os trabalhos legislativos desta sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos.